Olá, trader! Vamos para a nossa segunda aula. Vamos começar aqui a introduzir para vocês os fundamentos do mercado Forex. Se atentem, a partir de aqui, todas as aulas nós vamos começar a trazer uma profundidade diferente. Então, nós vamos começar com umas análises um pouco mais básicas e ir avançando gradativamente, para que isso não traga impactos no seu aprendizado, tá bom? Antes de iniciar aqui, como eu disse para vocês, a parte de fundamento é extremamente necessária, porque faz com que a gente evite erro que não deveria ser cometido, tá? Um dos principais erros que eu vejo muitos traders de varejo cometendo é simplesmente decidir que eles vão apenas especular um par de Forex ou um commodities. Ah, mas eu vou ser especialista naquilo. Legal. Eu não me oponho a ninguém decidir operar apenas um par. Mas eu quero que vocês entendam que o mercado financeiro, ele não é apenas um ativo. O mercado financeiro, ele é constituído de oportunidades. Essas oportunidades, elas não acontecem todos os dias. Vou repetir. As oportunidades não acontecem todos os dias em um ativo. Não acontece. Eu preciso que isso fique muito claro com vocês, porque, por exemplo, vamos dizer que dentro dos pares de Forex, a pessoa decida que ela vai ser um especialista em dólar, em euro-dólar, por exemplo, ou dólar e ien. Aí eu só vou especular esse par nesse horário durante 30 minutos. Isso não é mercado. Sinto muito em lhe dizer isso. Se você, por exemplo, decide operar mini dólar, mini índice por 15 minutos em abertura de mercado, isso não é estratégia, isso não é mercado. Você está fazendo uma aposta em um determinado período. O mercado, ele tem padrões. Esses padrões são repetitivos, mas esse padrão não se repete na mesma hora, no mesmo horário, no mesmo mercado, todos os dias, tá? Então é isso que eu preciso que vocês entendam, porque nós vamos dar sequência em Forex, nós vamos dar sequência em commodities, nós vamos olhar um pouco de índices. No geral, eu vou dar alguns exemplos, mas a partir do momento que você entende o que está sendo explicado aqui, você opera qualquer tipo de mercado financeiro. Você sabe identificar qualquer tipo de oportunidade. Então, por favor, quebre esse viés de que você precisa operar apenas um par. Porque o mercado financeiro ele é feito de oportunidades. E traders de varejo tendem a sempre se perder nisso. O que acontece? Qual é o erro mais comum dos traders de varejo? Eles falam que vão, por exemplo, operar euro-dólar todos os dias às 8 da manhã. E aí ele se diz um day trader. Lembra que o mercado, você pode fazer day trade, você pode fazer swing trade, você pode fazer position, tudo depende de uma oportunidade. Então, comecem a abrir a mente de vocês. Esse curso vai vir para literalmente transformar a mentalidade de vocês para traders profissionais. Você vai ser um trader profissional. Com isso, eu preciso que você entenda que o erro ele parte do seguinte mecanismo. Eu entro na operação em EURUSD às 8 horas da manhã e eu faço uma compra ou uma venda se isso aqui acontecer. O que vai acontecer? Esse padrão ele não vai se repetir todos os dias. Essa oportunidade ela não vai existir todos os dias porque tem algo chamado no mercado que é volatilidade. Quando a volatilidade está menor, nós temos menos oportunidade ou nenhuma. Quando a volatilidade está maior, é onde tende a aparecer esses padrões, tá? E o que acontece? Quando a pessoa não sabe isso, né, quando o trader de varejo não consegue identificar isso, o erro mais comum é que ele força operações onde não existe. Ele tenta se convencer que tem uma oportunidade ali, simplesmente porque ele acordou, ele teve a rotina dele e já que ele está no mercado, ele precisa executar algo. Então, se você decidir ser especialista em um par e apenas aquele par, entenda que você não vai operar todos os dias, você não vai especular todos os dias. Deixe isso muito bem enfatizado no seu eu interior, porque essa é uma das principais regras que nós temos que seguir aqui. Vitor, e se eu quiser procurar oportunidades? Você vai aprender.
Nós vamos aqui passar o que é o mercado Forex, como que ele funciona, e ao decorrer do curso que você for entendendo como a macroeconomia funciona, como a volatilidade funciona, você vai identificar automaticamente em qual par você terá a melhor oportunidade, tá bom? Bom, vou aqui na tela rapidinho mostrar para vocês a sequência da nossa aula. Bom, então assim, nossa aula 2, nós vamos estar batendo esse papo sobre fundamentos do Forex, beleza? O Forex é um mercado global de câmbio, onde ocorre a negociação de moedas estrangeiras. Preste muita atenção. Nossa, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero comprar euro, por exemplo, tá? Contra dólar. Então, nós vamos especular a moeda euro-USD, tá? Eu quero especular GBP, que seria a Libra, a moeda de UK, contra, por exemplo, NZD, que é a moeda da Nova Zelândia, tá? Para que isso é utilizado? Imagina o seguinte: as pessoas vão fazer viagens internacionais, as pessoas, existe empresas, grandes empresas que precisam fazer uma troca de capital. Ela é uma empresa australiana trabalhando e operando nos Estados Unidos, ela precisa trocar dólar americano por dólar australiano ou vice-versa. O mercado Forex ele serve para fazer isso. Ou grandes instituições de hedge funds, eles entendem que apareceu uma oportunidade em uma compra por conta de uma decisão de juros em dólar, quando um par em específico está um pouco mais fraco. Isso nós vamos aprender em matriz. E eles vão até o banco, ou eles já são o banco, tá? E apregou uma ordem a mercado para fazer a valorização de uma moeda contra a desvalorização de outra. É para isso que serve o mercado Forex. Muitas das vezes, o mercado Forex ele é utilizado para que as grandes instituições ofereçam taxa para os seus clientes. Ou seja, eu, Vitor, gostaria de visitar os Estados Unidos, vou para a Disney. Eu preciso trocar o meu real por dólar, certo? Eu vou no banco e o banco naquele dia ele vai me fornecer algo que se chama cotação, tá? Parece besteira, mas muitas pessoas não parece básico, mas muitas pessoas não conseguem associar isso ao mercado, tá? Porque eu preciso entender, eu preciso fazer com que vocês entendam aonde vocês estão se metendo? Qual que é o jogo aqui, tá? Prestem atenção. Muitas pessoas falam, eu quero operar como uma instituição, mas não entende como uma instituição realmente funciona. O que acontece? Por que o mercado se movimenta? Eu quero, como eu disse, dei o exemplo, estou indo para Disney. Eu sou um peixinho pequeno, mas é para ser um exemplo bem simples aqui. A- o banco ele vai me oferecer essa cotação. Se eu aceitar, eu estou comprando do banco, por exemplo, US$ 5.000. A cotação do dólar hoje é o real, a cada R$ 5 eu compro um dólar. O banco ele vai me cobrar, por exemplo, 5,1. Ou seja, ele ganha nesse um centavo que ele está cobrando ali de taxa. Ou seja, ele vai ao mercado, ele se prepara com essa taxa e ele me fornece esse câmbio, tá bom? Me fornecendo esse câmbio, o mercado, não nesse caso, mas o mercado tende a ter as suas flutuações, tá? É nessa troca de câmbio que o mercado, é nessa troca de oportunidades que o mercado gera as suas movimentações. Não é só por esse motivo, existem vários outros motivos, como os indicadores econômicos e tudo mais, mas normalmente, e na grande maioria das vezes, 80%, tá, do capital de movimento do mercado Forex está atrelado aos bancos comprando e vendendo taxa para cliente. Sendo assim, ganhando dinheiro sem risco. E como que as pessoas especulam nesses movimentos? Por padrões que acaba gerando essa movimentação no mercado, gera certos tipos de visualização no gráfico que nós podemos tomar vantagem e tentar pegar esse movimento. Alguma coisa está acontecendo que vai fazer com que esse preço suba. Nós especulamos esse movimento, nós estamos no risco.
O banco ele simplesmente está comprando uma taxa para cliente. Ou ele precisa fazer uma trava para uma grande transportadora de minério. Estamos trocando dólar por moeda chinesa, por exemplo. Vai ter um cargueiro, vão ser 50 cargueiros de minério. O banco precisa fazer essa trava. Por que precisa fazer essa trava? Imagina que nós estamos saindo, a moeda chinesa valendo, por exemplo, a cada uma moeda chinesa nós temos 7 dólares. Ou, perdão, a cada 7 moedas chinesas nós temos 1 dólar. Legal? Que o mercado de Forex serve? Imagina que se esse cargueiro demora 2 meses para chegar no seu destino final, a moeda teve uma flutuação de sair de 7 para 1 para 6 para 1. Tem uma perca gigantesca de capital nesse movimento. Alguma das áreas vai sair muito prejudicada quando o negócio foi acordado há 2 meses atrás por aquele determinado valor. O que acontece nesse caso então? O banco ele toma contrapartida. Normalmente um banco central ou um grande banco de investimento ele toma contrapartida. O que ele faz? O que nós chamamos de hedge. Trava, é uma trava. Eu fico comprado e vendido no mesmo ativo. Sendo assim, se o mercado sobe, eu ganho na compra, perco na venda, mas eles se igualam e vice-versa. Então, na grande maioria das vezes, que são 80% das vezes, as instituições não estão em risco, elas não estão especulando, elas estão simplesmente trocando taxa. E com essa flutuação que o preço gera, nós tentamos pegar uma parcela desse movimento por padrões que fica gráfico no mercado ou dentro de volatilidade. O ativo tende a andar uma volatilidade diária, é onde as instituições tentam vender caro e comprar barato. Dentro dessa volatilidade diária, nós vamos aprender a fazer os cálculos, nós conseguimos fazer com que pegamos um movimento junto com esses peixes grandes, que eles não estão em risco, mas nós estamos, que é o famoso CFD, tá? Que é você poder ter uma especulação no mercado financeiro sem necessariamente ter o contrato daquele ativo, comprar o papel. Por exemplo, eu posso comprar uma criptomoeda. Essa criptomoeda valendo US$ 1 milhão ou valendo zero, ela é minha. No mercado financeiro, não. Eu só opero a volatilidade desse ativo. Tá bom? Bom, vamos lá. O que faz preço numa moeda de câmbio? Tá? O que faz preço dentro do mercado, além de tudo que eu falei para vocês? Fatores econômicos. Como que está a economia desse país? Ela está saudável? Ela está entrando numa recessão? E isso nós vamos aprofundar mais para frente. Políticas monetárias. Como que está os juros desse país? Ele está atrativo? Nós vamos ter carry trade entrando para o país? Nós vamos ter um movimento de dinheiro para esse país? Ou uma saída, uma fuga de capital? Condições políticas e geopolíticas. Geopolíticas, ela pode ser decisões de partidos políticos e com as condições políticas a mesma forma, ou o próprio governo que já está ali, ele decidir fazer algo que vai ser positivo ou negativo para o país. Nós vamos identificar isso mais para frente também. Sentimento de mercado. O que os investidores querem? Eles veem uma valorização ou uma desvalorização dessa moeda. E por quê? Isso acontece por conta dos indicadores econômicos, tá bom? Impactando no fluxo de capital. Por exemplo, o mercado ele tem um movimento a acontecer por uma decisão de política monetária de cada país. Nós temos certos eventos que eles precisam alcançar um determinado objetivo. Se isso não acontece, traz desvalorização para a moeda, por exemplo. Comparação com outras moedas, então, às vezes a minha moeda está caindo não porque ela está ruim, mas porque a outra está muito boa. Reservas de valor. Todo país precisa ter uma reserva em ouro. Quanto mais reserva em ouro, mais forte essa moeda é, menos a inflação sobe, tá? E para que realmente serve o Forex? Foi igual eu passei para vocês, a grande maioria das vezes para fazer o Delta Hedge, proteção. E nós especulamos esses padrões gráficos, tá bom? A partir desse momento, nas próximas aulas, nós vamos dar ênfase
em outros segmentos de mercado e gradativamente avançando em cada tópico dito aqui. Muito obrigado pela sua participação. Vejo você na próxima aula.